Então agora nós vamos para a aula do método Spin Ladeira Way. Uma vez eu fui eu fui numa palestra, né? E era em português, né? Só que tinha tradução simultânea. E aí eu estava dando conteúdo desse curso aqui. E a base do que eu vou ensinar aqui, eu aprendi num livro que chama Método Spin Selling. Sabe o que significa Spin Selling? Spin Selling é um acrônimo. É situação, problema, implicação e necessidade. Então, é uma técnica de vendas baseada em perguntas. 90% das pessoas acham que vender é você ficar trazendo argumentos para convencer a pessoa a comprar. Gatilho mental, escassez, fechamento. A venda ela é feita em 2 processos, né? O início, em 3 na verdade, é fisgar a pessoa para atenção para algum momento. Depois, apresentar o produto e as coisas. E por último, o fechamento. A galera bota quase que toda a função da venda no fechamento. No momento de venda que você começa a conversar com uma pessoa, até ela falar quer comprar sim ou não, isso não é o fechamento. O fechamento é só depois que você fez o negócio final, você nem tem que perguntar sim ou não, ela que fala como é que eu faço para comprar. Se você fizer certo, a pessoa que fala como é que eu faço para comprar. Minhas vendas de mastermind, cara, o cara fala aí como é que é, G. O cara fala, mas e eu compro como? Quanto mais caro o produto, mais o cara tem que comprar do que você vender. Eu já estudei muito sobre vendas e, na minha opinião, essa é a técnica, que não fui eu que criei, mais interessante de todas, e eu testei muita coisa, chama Spin Selling. Ela é baseada em perguntas, e aí por isso que chama Spin, que são perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. E aí eu li esse livro, achei muito legal, eu usava ele na época que eu tinha agência para vender para meus clientes de agência, para vender lá o site que eu fazia, serviço de publicidade para agência, meu feed de agência que eu tinha. E aí, quando eu comecei a vender tickets mais caros e fazer recuperação de vendas, eu comecei a usar o Spin Selling para vender infoproduto no 1 a 1. Isso funciona tanto no WhatsApp, quanto no inbox do Instagram, quanto no telefone. Lembra que eu falei em alguns momentos que valia a pena fazer a levantada de mão para depois você pegar o telefone e ligar? No telefone, você pode usar o Spin Selling. Você pode usar o Spin Selling no inbox conversando com a pessoa ali no celular mesmo. E você pode usar um Spin Selling levando a pessoa para o WhatsApp. São das 3 formas que nós usamos hoje aqui, inclusive na nossa empresa. Tanto nos meus produtos, quanto nos produtos que a gente tem com a Kátia. E aí, uma vez eu fiz uma palestra falando sobre isso, só que eu tenho o Spin Selling estilo Ladeirinha, que meu nome é Leandro Ladeira, meu apelido é Ladeirinha, e aí a mulher lá da tradução simultânea falou Ladeirinha Little Hill Way. E aí, eu vou explicar para você aqui, na minha opinião, quais são os principais princípios do Spin Selling, como é que você pode usar isso na prática aqui para vender seus produtos. Princípio número 1, vender não é empurrar o produto. Você não está ali para fazer a pessoa comprar. Compra porque é bom. Por que você não vai comprar? Nossa, porque compra. Cara, você vai ficar sendo uma pessoa deselegante e quanto mais você quer vender, menos a pessoa quer comprar. Então é um processo muito mais de orientação, de ajuda numa tomada de decisão e é uma ajuda sincera do que uma tentativa de venda, de empurrar um produto. Princípio número 2, se você for usar o método Spin aqui do jeito que a gente vai ensinar. 80% do tempo ouvindo, 20% do tempo falando. O maior erro do vendedor é falar mais do que o cliente que está comprando. Se você for ver o bom vendedor, ele fala pouco. Ele deixa o cliente falar muito. A gente fala assim, você tem que dar corda para ele se enforcar. Deixa ele falar dos problemas dele. Uma vez eu fui com um amigo meu que é corretor de alto luxo, lá o Marcelo, a Giovana conheceu. E cara, ele, por que você vende tanto? Ele falou assim, eu sou um ótimo escutador. Ouvinte. Eu sou um ótimo ouvinte. Eu falei tão bonito, né? Tava tão empoderado. E aí ele falou, cara, eu sou um bom ouvinte. E ele escuta lá os clientes dele e ele só direciona para o que ele quer que o cliente fale. Para saber o que o cliente precisa sentir. A compra são sentimentos, o que a pessoa está sentindo. Vocês vão aprender a como orientar a conversa para o lado que você quer ir. E isso é baseado nas perguntas que você vai aprender a fazer daqui a pouco. E uma outra coisa que você tem que entender é com quem você vai despender o seu tempo. Porque uma das coisas que você tem é tempo limitado. Se você fosse a Vivo não tem esse problema. Porque a Vivo liga para 100% dos brasileiros 3 vezes por dia. A Vivo, quantas pessoas devem ter no telemarketing da Vivo, da Claro, da TIM, da NET?
sei lá, essas empresas, né? Tipo, é muito. Então eles não têm, será que eu vou ligar para... Cara, vamos ligar para todo mundo. Você não é a Vivo, você não tem 150 mil vendedores. Você tem você só, eventualmente é uma pessoa do seu suporte, alguém do seu time, enfim, um secretário, uma secretária. Então você tem que descobrir, cara, dessa galera toda que me segue, quem vale a pena eu gastar o meu tempo conversando? Você vai ter que fazer uma triagem. Um bom jeito de fazer essa triagem é aquele dispositivo da levantada de mão. Quem está interessado? Quem quer conversar comigo? Quem tem esse problema? Quem já viveu isso? E, eventualmente, até naquelas direcionamentos das conversas, né, que seria assim, você fatura tanto, qual o seu desejo, qual o seu sonho, qual o seu porquê? Às vezes a gente tem uns gatilhos, uns dispositivos ali que vão orientando uma certa comunicação no seu inbox. Vão chegando pessoas no inbox. Você usa o Stories 10x, toda hora chega alguém no seu inbox, né? E aí você vai aprender 2 jeitos de saber se o cara vale a pena, se a pessoa vale a pena de você pegar ela para vender. Um jeito é o tamanho do texto. Quem escreve mais para você tende a ser um cliente melhor, um lead mais qualificado. Quem só manda emoji, joinha, risadinha, essa pessoa está pouco envolvida. Quem conta uma história inteira para você, e você tem, sei lá, poucas pessoas, tipo, você faz lá um desabafo, por exemplo, vê uma história bem profunda, eventualmente daquela história profunda você pode começar uma conversa que pode terminar não vendo. Lógico que não pode ser indelicado, a pessoa está contando uma história de perder o avô no desabafo, e aí você vai lá e tal, tem um curso do luto aqui, não faz sentido, né? Então você tem que ter um pouco de bom senso aqui ligado. Mas o tamanho do texto é um indicador de uma pessoa que você pode despender mais tempo para tentar uma conversa de venda. E depois o tipo de texto. Se você tem um texto que a pessoa já levanta uma objeção, cara, tá claro que essa pessoa você tem que estar ali dando atenção. Uma pessoa que pergunta, Leandro, o meu negócio é mentoria. Stories 10x, será que funciona? Leandro, meu negócio é serviço, eu tô meio na dúvida. Opa, se eu conversar com esse cara aqui, eu bato pro gol. Ele já tá afim. Então é uma coisa meio óbvia, né? E pessoas que fazem perguntas sobre o que você está ensinando. Então eu tô lá ensinando sobre como aumentar seguidores. Você está ensinando, por exemplo, sobre métodos contraceptivos. E a pessoa fala, mas eu uso camisinha e ainda assim fico com medo. Aí você vai lá, gera um pouco de conteúdo para ela e mostra que o produto é uma boa possibilidade de compra. A minha aluna lá, que era de amamentação, toda vez que alguém perguntava, meu seio está doendo, essa pessoa está precisando do produto. Conversa com ela que ela vai comprar. Porque é uma pergunta, não uma objeção de compra, igual a minha do Stories 10x. Funciona? Esse cara já está comprado, é só conversar com ele que vende. Mas vem o outro e fala assim, Leandro, eu tenho um produto, um serviço, eu sou médico e eu queria transformar isso num produto digital. Será que tem mercado? Ele não está querendo comprar o meu produto, ele está querendo saber se tem mercado ou não. Eu vou lá, eventualmente, mostro um médico que usou. Ou então vou lá e faço uma pergunta de situação para ele. Vocês vão entender como é que funciona aqui daqui a pouco. Então, a primeira coisa que você tem que entender é filtra daquela galera que está chegando no inbox, quem vale a pena ter uma conversa e começa uma conversa. E aí a gente vai ter as perguntas. As perguntas de situação, eu gosto até de mudar um pouco mais para o brasileiro entender, porque isso aí foi feito em inglês. Situação, o que é situação? É meio difícil de entender com a palavra situação. Mas se eu usar a palavra diagnóstico, fica mais fácil? Então eu vou diagnosticar o que está acontecendo com você. Então tem alguns exemplos. Imagina que você trabalha no mercado de emagrecimento. Qual é uma pergunta de situação? A pessoa vai lá e vamos imaginar que ela começa lá, cara, mas eu já tentei tanta dieta e nunca funciona. Mas eu sou uma pessoa que tem depressão e acho que eu estou mais acima do peso por causa disso. E aí, qual a primeira pergunta que você tem que fazer? Você tem que entender o caso antes de sair vendendo. Porque lembra que é ouvir mais do que falar? Você pergunta para a pessoa, qual que é seu peso hoje? Qual que é o seu peso ideal? Quando você começou a aumentar o peso? Você sempre esteve acima do peso? Vamos dizer que você tem um produto que fala de finanças. Você pergunta, qual é o seu patrimônio hoje? Qual a sua renda mensal? Qual o seu gasto mensal? Você tem dívida? Você vai entendendo onde é que está o cara. É você que tem a menina tem, sei lá, medo de engravidar. Você tem namorado? Qual o método contraceptivo você usa? Você já engravidou? Você tem alguma outra doença de ansiedade diagnosticada? Você tem alguma disfunção?
Você vai tentar entender o caso. E nesse momento, o que a pessoa fala? Legal, quer me ajudar. Ela não pensa, nossa, tá querendo empurrar um produto para mim. Então, essa primeira parada é um interesse genuíno na situação da pessoa. Depois que você entender a situação dela, você vai para o tipo de pergunta que... A primeira é só para entender a situação, concorda? Agora você já vai para o tipo de pergunta de problema. Qual dieta você já tentou? Por que você acha que não funcionou? Como é que você lida com a sua educação? No meu caso, qual que é o seu medo em relação a vender produto digital? Que a pessoa fala, eu tenho medo de não vender. E se não vender, o que de pior pode acontecer? Então você vai tentando já levar o problema. O que você já tentou antes? Qual o resultado que você teve? Então aqui você não está só querendo diagnosticar, você já está querendo botar o dedo na ferida. Como você se sente... Não, você se sente segura para amamentar o seu filho? Quando você vai fazer sexo hoje, você fica neurada e não consegue aproveitar o sexo? Você sente dor na hora do sexo? No seu caso, não é que você vende um produto que... Toda vez que eu falo isso é porque a Maju tá aqui e ela tem um produto que é de tocofobia, que é de pessoas que têm disfunção sexual com medo de engravidar. Então, se você tem um produto de finanças, você vai perguntar, você já perdeu dinheiro? Como você se sente quando você perde dinheiro? Seu dinheiro tá parado e você já sabe quanto que você tá perdendo por mês com esse dinheiro parado? Então aqui já está botando o dedo na ferida. Depois você vai para perguntas de implicação. O que você acha que vai acontecer se você continuar 10 anos assim? Qual vai ser seu patrimônio daqui a 10 anos se você seguir esse ritmo? O cara já começa, meu Deus, eu não sei. Nossa, não vai dar para eu aposentar bem, não. O que você acha que você acha que seu namoro vai continuar bem se você não tiver com a sexualidade ruim desse jeito como está hoje? Você acha que seu casamento vai para que lado? Como é que você acha que vai estar a sua mente daqui a 10 anos sentindo dor no sexo e toda hora neurado se você vai estar engravidando? No meu caso, como é que você acha que vai estar a sua vida sendo que você não tem uma fonte de renda maior daqui a 10 anos? O que é? A implicação de continuar. No primeiro qual que é a sua situação? Na segunda, como é que está o problema? O que acontece na sua vida se esse problema persistir? Essa de implicação sempre, você pode falar um pouco de futuro. Qual vai ser seu futuro? Normalmente eu boto 10 anos, mas você pode botar 5, você pode botar várias outras coisas, né? Nesse momento, a pessoa pensa, cara, esse cara é legal, ele tá querendo me entender. Nossa, tem um problema. Aqui na implicação se aumentou o problema. Meu Deus do céu, eu preciso resolver esse problema. E aí você vem para as perguntas de necessidade. Você acredita que deveria investir mais nessa área da sua vida? O que você acredita? Você acredita que se comprar meu produto, sua vida poderia ser mais fácil? Você acredita que vale a pena tomar um risco de empreender e criar um produto digital? Você acredita que vale a pena investir mais na sua sexualidade, desenvolvimento do seu aparato de sexualidade? Como é que você imagina que vai ser a sua vida depois disso resolvido? Se você fizer sexo e não tiver dor. Como é que você imagina que vai estar a sua vida quando você tiver com independência financeira? Como é que você imagina que vai chegar na sua aposentadoria recebendo um salário de 25 mil? A pessoa começa a entender que precisa de resolver aquele problema. E aí vem a pergunta gancho, que ela Isso aqui não tem no método SPIN, tá, gente? Eu que inventei essa aqui. Por isso que eu falo que é o método SPIN do jeito ladeiro. Porque o método SPIN, ele me deixava aqui na necessidade e eu falava, beleza, como é que eu faço pro cara? Beleza, agora compra de mim. E aí eu faço uma pergunta. Sabendo disso, qual que você acha que deve ser a conclusão mais óbvia que você tem que tomar? Por que você ainda não entrou? O que faria você entrar hoje? Essa é boa, porque o cara às vezes só quer Normalmente o cara, não é verdade, eu vou entrar hoje. Quando o cara falar, eu vou entrar hoje, você sempre pode aqui nesse momento dar um bônus para ele entrar na hora, se você estiver vendendo. Ali você fala assim, cara, se você entrar agora mesmo, eu te dou uma aula assim. Se você entrar agora mesmo, eu te dou um curso a mais. O que você acha de marcar uma conversa pra gente falar mais sobre isso? Porque eventualmente você está só no inbox e aí você pode marcar uma conversa por telefone ou uma ligação por Zoom. O que você acha de fazer um teste de 7 dias para entender se isso funciona para você? Porque seu produto tem 7 dias de garantia. Né? Então aqui basicamente você vai arrumar um gancho para a pessoa tomar uma ação. Você pode, inclusive, dar um incentivo para a pessoa tomar ação naquele momento. Mas você só vai fazer isso se você fez as outras coisas bem feitas. Se você achar que a pessoa não está levando, eu acho que meu problema não é tão grande, não oferece.
Porque no momento que quando você chega aqui, a pessoa já tem que estar comprada. Normalmente, na verdade, essa pergunta gancho, ela nem é tão necessária se você fez as outras tão bem. Que a pessoa mesmo fala, tá, e como é que eu faço para comprar? Realmente eu preciso resolver isso, tal, eu vou comprar. Então, aqui nesse momento, você ajudou muito a pessoa e ela já toma a decisão de compra. Se você quiser, você pode levar, principalmente se você tem um produto de ticket mais caro, vale a pena ligar para a pessoa no telefone, no WhatsApp, para fechar uma venda. Porque quem tem produto acima de R$2.000 já faz isso. O meu é 2.500, a gente não liga, mas fala no WhatsApp. O meu de 35 mil, que é a mentoria, eu nem começo a conversar com ele sobre essas coisas no telefone e no WhatsApp. Eu começo a conversar sobre o problema no WhatsApp, no inbox ali, e falo, cara, me dá seu telefone que a gente vai agendar um Zoom para explicar para você como é que funciona a mentoria. E para terminar, a gente tem os 3 nãos do método SPIN. O primeiro não é, não tenha medo de parecer malvado. Porque quem olha isso aqui fala assim, isso aqui é muito articuloso. A pessoa dessa aqui, ela tá diagnosticando o meu problema, fingindo que está interessada. Depois, bota o dedo na ferida, depois aumenta o dedo, para depois criar necessidade, depois para me vender, essa pessoa é malvada. Não é. Ela não está querendo entender de sacanagem, ela está querendo entender genuinamente, se preocupe genuinamente com essa pessoa. Se você entender que ela não precisa do seu produto, ou que o seu produto não vai ajudar ela, não vai... Sabe o que acontece muito comigo? A pessoa pergunta, funciona para afiliado? E eu falo, não, e paro aqui. O que você acha? Eu queria vender PLR. Eu falo, eu não mexo com PLR. Procura outro produto. E é lógico que eu não procuro outro. Eu falo, cara, eu explico, ó, meu negócio não é PLR, não é afiliado. É para você criar um produto seu. E eu também não fico empurrando, então é melhor do que afiliado. Não, cara. Procura outros produtos para afiliado. Às vezes a pessoa está decidida que é afiliado. E eu não vendo mesmo. Então é interesse genuíno, não é maldade. Essas técnicas aqui é para você realmente ajudar uma pessoa a tomar a decisão de entrar num produto que é bom para ela, não num produto que é ruim. Então, não tenha medo de ser malvado. Não tenha medo de vender. Tem gente que faz tudo certo. Nas análises vocês vão ver que a gente tem um módulo de análise. O cara faz a pergunta de diagnóstico certa, faz a pergunta de problema certo, faz a pergunta de implicação certa, na hora de vender ele vai embora e fica sem graça. Não tenha medo de parecer chato, parecer vendedor. Fala, cara, tá aqui, compra. Não tenha medo de perguntar. Porque muita gente também fala assim, não, beleza, eu vou comprar, obrigado. E aí, cara, você comprou mesmo? Não comprou? O que precisa acontecer para você comprar hoje? Não tenha medo de vender mesmo, porque muita gente das análises, vocês vão ver nas aulas de análise, que a pessoa não fazia isso, eu pedi para ela fazer, ela consertou isso e começou a vender. Então, o seu time de vendas, tem uma coisa que o time de vendas tem que fazer, é vender. Mas, o último não é não insista demais. Se a pessoa falar, cara, vou pensar, não fica, e já pensou? Já pensou? Não sei o quê. Se você pergunta para a pessoa o que precisa acontecer e ela fala, cara, não precisa acontecer, ela demonstra que não quer, não é para mim, não tem interesse, obrigado, tá tudo certo, no dia que você precisar, tamo aí. Porque se você insiste demais, primeiro, você está criando uma sensação negativa sobre você e sobre a sua marca, e às vezes essa pessoa compraria mais na frente do tempo dela, mas ela criou antipatia porque você está perturbando ela aqui no WhatsApp, e você está perdendo tempo com quem está dizendo que não quer comprar. Use o seu tempo para quem está dizendo que quer. Então, são os 3 nãos. Então, basicamente, isso aqui é transformar conversas em vendas, conversas em dinheiro. Então, acho que vale muito a pena implementar o método SPIN. Se você quiser aprofundar mais, compre o livro. SPIN Selling, é super baratinho. A gente pode até deixar o link aqui na descrição. Vocês podem comprar pela Amazon. Vai ajudar muito você a aprofundar e entender como é que funciona aí uma das métodos de vendas mais eficientes do mundo há muitos anos, comprovado, né? E não é uma criação minha. Inclusive, deixo claro aqui, dando o método para o criador do método mesmo, né? Então, encerramos mais essa aula e a gente vai depois para qual aula? Vamos ver qual é. Considerações finais. É a última aula do nosso Stories 10x aqui.